Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bit Cripto. Hoje, o último dia de julho, né, do mês de julho, 31 aí. Vou começar aqui trazendo um artigo interessante, né, para quem já assistiu aí a série Jed Nakamoto aqui do canal. Ah, mas eu não consigo mais assistir, como é que eu faço? Vai lá no Odysee, tá? Odysee.com e pesquisa lá, Esmola Cripto. E aí você vai encontrar todos os vídeos que tinha aqui no canal antes dele ser derrubado pela plataforma, por algum motivo que não foi explicado. Então, tá lá. E por conta disso, eu achei curioso trazer esse artigo aqui do dia 29, porque é mais uma questão interessante, né, da história do Bitcoin. E eu vejo ali duas ligações, tanto com o criador dos contratos inteligentes, né? Como é que é o nome? Nick Szabo, e também um pouquinho ali do que Satoshi Nakamoto deu a entender, que o Bitcoin poderia escalar bastante velocidade, né? Vamos entender isso? E aí eu fiquei assim pensando, será que ele tinha algo em mente melhor do que o Bitcoin? E aí veio Jed Nakamoto, Jed McCaleb. Será que Jed McCaleb não é Satoshi Nakamoto? Até agora não consegui ver outra pessoa. Tem a citação interessante que foi um dos papéis de Nick Szabo no passado, lá em 1994. Eu trouxe vídeos aqui, tem vídeos lá no Odysee, que é como se fosse um histórico do que vem acontecendo nas blockchain desde 1900 e lá vai bolinha. Só que em 1994, aonde nem se falava ainda em uma blockchain, né, um bloco, como é que é, uma corrente de bloco, todo mundo pensava só em banco de dados e criptografar esse banco de dados. Nick Szabo trouxe a história dos contratos inteligentes lá no passado, tá bom? Vamos lá, pessoal, segue aí comigo e olha aqui, ó. Frase lendária de Satoshi Nakamoto sobre o futuro do Bitcoin completou aí 13 anos, né? Ele tinha uma discussão na internet, né? E ele entrou numas ali com alguns não, pelo menos um desenvolvedor, né? Sobre a escalabilidade do Bitcoin, aonde esse desenvolvedor, ele é cético. Vocês vão ver lá que ele era cético com relação à escalabilidade do Bitcoin, e Satoshi respondeu aqui, como diz aqui o artigo, de forma implacável, tá? Vamos lá. Aqui há 13 anos, no dia 29 de julho de 2010, Satoshi Nakamoto, a figura misteriosa que criou o Bitcoin, dizia uma de suas frases mais icônicas sobre a moeda digital. Aí você fala assim, de onde é que vocês tiram que foi no dia 29 de julho? Gente, eu vou trazer aqui a imagem que vai mostrar mais abaixo ali, que é essa imagem aqui, que é tirada lá do Bitcoin Talk, aonde tem todas as conversas de Satoshi Nakamoto. Mas para quem sabe e manja de banco de dados, vamos supor, se eu tenho um fórum e eu quero migrar esse fórum, eu estou no fórum, fórum Bitcoin Esmola, vamos dizer assim. E aí ele gera todo aquele banco de dados. Cada mensagem ele fica numa base de dados dentro desse banco de dados. Tudo separadinho ali, tá? Dentro de cada perfil, tá? É tudo bem definido dentro dos bancos de dados aí, tá? Seja ele SQL ou NoSQL. Que é diferente do blockchain, tá, gente? Um banco de dados tradicional é diferente de um blockchain. O blockchain, ele cria as informações, uma ligadas às outras por um hash criptográfico, e essas informações, elas podem ficar dentro do blockchain criptografado ou não, tá? E aí vai definir que tipo de blockchain que você criou ali, se você quer privacidade ou não. Lembra da Monero, Zcash? É mais ou menos isso. Tudo que você escreve naquele banco de dados criptografado
daquele banco de dados, num blockchain, por exemplo, você pode definir se ele vai ficar criptografado até que alguém tenha uma chave para ler, ou deixa ele aberto como o Bitcoin deixa, né, disponível ali para as pessoas lerem o que está escrito nos blocos. A mesma coisa quando você põe um memo no XRP, ou na Cardano e por aí vai. Na Ethereum, por aí vai, né? E aí, se eu quero criar um outro fórum, falar assim, eu vou apagar esse fórum aqui, o Bitcoin, Fórum Bitcoin Esmola. Eu vou apagar esse fórum. Vou criar um fórum agora, BitCrypto XRP. Só que eu quero pegar todas essas informações e mandar lá para o BitCrypto XRP. Você entendeu? Eu pego o banco de dados em si, copio ele e mando... como é que eu falo? Faço uma cópia desse banco de dados, coloco lá no outro site, nesse BitCrypto XRP, e faço as conexões do banco de dados com o site. Com isso, quando as pessoas abrirem o site, eles inclusive podem usar até as mesmas senhas e usuários que eles usavam no outro fórum, né? Que é o Bitcoin, Fórum Bitcoin Esmola, né? É assim que funciona. Esse banco, eu fiz esse rodeio todinho para explicar o máximo possível para vocês entenderem, porque esse fórum aqui, ele é dessa forma. Existia um fórum que era bitcoin.org ou .com, que tinha todas as mensagens. Foi o primeiro fórum Bitcoin que existiu no mundo, aonde o próprio Satoshi Nakamoto entrou lá e começou a bater papo com essa galera, trocar informações. Só que houve um problema aí, não lembro se eu trouxe um vídeo a respeito. Parece que aquele White, sei lá, que se intitula Satoshi Nakamoto, entrou na justiça e ganhou o direito de manter aquele domínio lá, e que ninguém pudesse usar aquele domínio, né? Que era o bitcoin.org ou bitcoin.com. Acho que é o .org, é onde tinha o fórum. E com isso, ele tem a base de dados do fórum, tá? Só que antes da galera, o original, né? Só que antes da galera perder o acesso a todo o banco de dados, eles fizeram uma cópia desse banco de dados, um backup. E com isso abriram um fórum, que é o Bitcoin Talk, né? E aí colocaram o banco de dados ativo lá. E por isso que tem todas essas informações lá, tá? Então, esse banco de dados aqui não é o banco de dados original. Pode ser que às vezes uma data ou outra aqui tenha uma diferença aí, não sei. Eu sei que quando você copia um banco de dados e injeta em outro site, tudo que ocorreu naquele banco de dados ocorre lá no outro também. As informações ficam lá fidedigna, mas pode ter havido aí uma manipulaçãozinha também, tá? Eu digo para vocês que isso é possível sim, tá bom? Vamos lá. Desde que o Bitcoin foi criado, inúmeras questões, né, sobre escalabilidade e viabilidade para atender a uma demanda global crescente tem surgido. E um debate entre os desenvolvedores em 2010, lembra que em 2010 o Jed McCaleb estava ali começando a mexer com o Mt. Gox, né, ou Mongox, que é aquela exchange cripto que foi hackeada logo depois, né? Então tá aqui, ó, em 2010 revelou perspectivas intrigantes sobre o tema, com Satoshi Nakamoto dando uma resposta lendária sobre o tema. A discussão sobre a escalabilidade foi iniciada, né? Aqui já é o site mesmo, Bitcoin Talk, ó, né? Foi iniciada aqui, né? Teve um monte de coisa aqui para cima, ó, aonde fala aqui, ó, o título é Escalabilidade e a taxa de transação, tá? E
quem começou? O tal de vermelho aqui, ó, tá? Que tá em inglês, mas tá aqui, ó, red, tá? E ele começa assim: estou curioso sobre o sentimento dos desenvolvedores sobre escalabilidade. Por exemplo, se o sistema poderia lidar com 1 milhão de usuários fazendo, digamos, 5 transações por dia. 5 milhões de transações por dia são aproximadamente 35 mil transações por período de 10 minutos. Existe um gargalo na propagação de 35 mil transações por 1 milhão de nós. 1 milhão de nós. Nem existe, né? Aliás, até existe, né? Porque cada pool daquela tem vários nós conectados a ela, né? Então, há 1 milhão de nós para a geração de blocos, ou esse problema foi projetado, né? Aqui, ó, ou esse problema foi projetado. E com isso vem outras discussões, ó. Vem mais aqui, outros respondendo, né? Até chegar aqui no Satoshi, quer ver? Cadê? Ó, esse Bytemaster, nós vamos falar dele ali. E o Satoshi responde. Ficou assim, exclusivamente respondido ao Bytemaster, porque ele pegou, né, provavelmente aqui, informações lá do primeiro post, mas foi logo após o Bytemaster aqui. Então o Bytemaster ficou como sendo o respondido aí por Satoshi, tá? Aí vem ele aqui, ó, e dá mais faz uma conclusãozinha aqui com o Satoshi, beleza? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Por um usuário curioso que questionou a capacidade do Bitcoin em lidar com um grande número de usuários e transações diárias, que foi aquele primeiro post que eu mostrei, né? Ele levantou a questão se o Bitcoin conseguiria suportar 1 milhão de usuários fazendo 5 transações por dia, resultando em 5 milhões de transações por dia, ou aproximadamente 35 mil transações em cada período de 10 minutos. Aí colocaram o nome do Bytemaster, né, que ficou ali por último, né? Outro desenvolvedor expressou seu ceticismo de que a largura de banda, espaço em disco e tempo de computação necessária para distribuir e finalizar tantas transações seria proibitivamente caros para micropagamentos, tornando o Bitcoin potencialmente inútil para, por exemplo, comprar um café. 10 minutos é muito tempo para verificar se um pagamento está correto. Precisa ser tão rápido quanto passar um cartão de crédito hoje, disse aí o Bytemaster, né? Na sua... aqui na última vez, né? Aqui, ó. Além disso, 10 minutos é muito tempo para verificar se um pagamento está correto. Precisa ser tão rápido quanto passar um cartão de crédito hoje. E aqui, ó, assim precisamos de bancos de bits que permitam transferências instantâneas entre membros e bancos pares. Qualquer um pode abrir um banco de bits, mas o sistema, por necessidade, operaria em algum nível de confiança. Transferência dentro e fora do banco e ponto. Na transferência e fora dos bancos, ponto a ponto, né? Ainda seria possível, mas seriam mais caras. Assim, um banco de bits poderia ganhar dinheiro, permitindo transferências mais baratas e mais rápidas do que o exame, com o risco adicional de confiar no banco. Um banco tem que manter confiança para ganhar dinheiro, né? Aí vem o Satoshi aqui, fala dos protocolos, né? Aqui ele fala de um servidor NNTP. NNTP, gente, no meu entendimento, são servidores de hora, tá? Servidor de hora na internet, tá? Network Time Protocol, alguma coisa assim, ó. Protocolo de tempo de rede, uma coisa assim, tá bom? E aí ele dá a resposta aqui. Vamos lá. E aqui, ó, ele argumentou que o sistema precisaria de banco de bits, já foi lido ali, né? A resposta lendária de Satoshi Nakamoto em meio a discussões sobre escalabilidade, né? Satoshi Nakamoto respondeu de forma implacável, mencionando o modelo de máquina de lanches, né? Lembra aquelas maquininhas que você compra suco, compra salgadinho, aquelas porcariazinhas lá? Pois é, onde descreveu essa maquininha aqui, ó, voltando aqui, foi a tal máquina que Nick Szabo
usava como exemplo para os contratos inteligentes, tá? Onde descreveu como um processador de pagamentos poderia verificar pagamentos em cerca de 10 segundos ou menos. Aí aqui começa, mais uma vez, a gente lembrar aqui um pouco do XRP, né? Pagamentos entre 10 segundos ou menos, com uma taxa de fraude muito menor do que a de um cartão de crédito, né? Taxa de fraude é a tentativa de burlar, né, a máquina virtual de lanches aí, que seria o blockchain, né? No exemplo de máquina de lanches, Nakamoto descreve a ideia de que os nós da rede aceitam apenas a primeira versão de uma transação que recebem, o que pode levar uma corrida para propagar as transações para o maior número de nós primeiro, né? Ali possível. Por quê, gente? Para evitar o chamado gasto duplo aqui, ó. Ele usa o exemplo para ilustrar como uma pequena vantagem inicial na propagação de uma transação poderia levar a maioria dos nós a aceitá-la. Para evitar gastos duplos, o processador de pagamentos monitoraria a rede e alertaria sobre transações inválidas. Ou seja, para o Bitcoin, na época, rolar transações em menos de 10 segundos, todas as transações que ocorresse, ela deveria ocorrer e automaticamente já na primeira, no fechamento da transação, assim, na liquidação da transação, já deveria ter praticamente 90% da rede ter sido avisada de que aquele pagamento para aquela carteira ali, de carteira tal para carteira tal, né, carteira A para carteira B, já ocorreu o valor, né, para que não ocorresse novamente, o cara não tentasse enviar novamente e gerasse 2 pagamentos para uma pessoa só. Isso aí seria o caos dentro de uma rede, né, de pagamento. Ou seja, a propagação de uma transação teria que ser muito rápida. E o que acontece no XRP? De 3 a 5 segundos ocorre uma transação e nesse período 80% dos validadores já tem que ter validado aquela transação. Do contrário, ela fica para trás, né? Ela é excluída, né? Só que no blockchain do XRP LED, para ela ser excluída, aquele validador que não validou, ele provavelmente vai ficar um tempo fora da rede, né? Até que ele se regule ali para ver por que ele estava deixando passar, né? Poderia ser um validador mal intencionado? Sim, aí ele fica fora da rede. Do contrário, 80% validou, e em 3 a 5 segundos todo mundo já está sabendo que aquilo ali já está validado e não pode mais aceitar outra transação idêntica àquela dali, tá? Tal abordagem visaria tornar o sistema de pagamentos de Bitcoin mais eficiente e seguro, reduzindo os riscos de gasto duplo e permitindo transações mais rápidas e confiáveis. Você vê que o Bitcoin ele foi programado para trabalhar rápido. Alguma coisa aconteceu lá no passado, né? Que diminuíram aí a certeza de que o Bitcoin poderia trabalhar com transações aí em cerca de 10 segundos ou menos, né? Para verificar esses pagamentos aí, um processador de pagamento. Após citar o exemplo, Nakamoto reiterou sua confiança na eficiência do sistema e de forma enigmática ele finalizou: se você não acredita em mim ou não entende, não tenho tempo para tentar convencê-lo. Desculpe. Falou para esse carinha aqui, ó, Bytemaster, né? Então, o Satoshi Nakamoto, ele era um cara assim meio que sem paciência para poder explicar as coisas para as pessoas que autocriticavam o projeto, né? Ele estava ali desenvolvendo, mas era cético, não acreditava no procedimento. Aí a confiança de Satoshi Nakamoto no Bitcoin. A resposta de Nakamoto sobre a máquina de lanche oferecia insights intrigantes. Ele indicou que o sistema tinha potencial para verificar transações em tempo real. Tá vendo, gente? Ele indicou que o sistema do Bitcoin tinha potencial para verificar transações em tempo real, mesmo com uma grande carga de transações.
Por que que o Bitcoin está funcionando do jeito que funciona hoje? Alguma coisa aconteceu lá no passado. Será que o próprio Satoshi Nakamoto pensou assim, eu vou deixar isso aqui, é minha obra-prima, mas eu vou partir para um outro desenvolvimento. Foi quando ele falou que estava em outro projeto, né? Explicou para alguém que ele ia sair porque ele estava em outro projeto. E aí, quando você vê ele dizendo aqui que ele indicou que o sistema tinha potencial para verificar transações em tempo real, mesmo com uma grande carga de transações, o que acontece? Se o sistema, se a NSA, a CIA ou qualquer outra instituição ali das sombras no sistema financeiro pediu para alguém criar, né? E esse alguém, vou dar um exemplo aqui, porque é o exemplo que eu acredito, tá, gente? Se ele pediu para Satoshi Nakamoto, no caso, um Jed McCaleb, que eu já trouxe aqui, que ele tem o sistema está com ele nas mãos ali praticamente, né? Até hoje, ele pode ter cooptado o Jed McCaleb, falado, você deve a gente, né? Então você vai fazer isso para nós, desenvolve, se vira, junta o tanto de gente que você puder aí. Aí tiveram a ideia de criar alguma coisa anônima, né? Um pseudo anônimo ali, Nakamoto, e juntou o máximo de criptógrafos em torno daquele projeto e conseguiram desenvolver o Bitcoin. Só que o sistema não satisfeito falou, deixa ele do jeito que tá. Se você puder, cria outro projeto, já que você indicou que o sistema tinha potencial para verificar transações em tempo real. Então crie esse projeto, tenta tirar esse sistema de Proof of Work aí, que isso aí vai encher o saco no futuro por conta de gasto energético, né? E nós temos aí uma agenda 2030 futura para a gente anunciar, então já vai desenvolvendo aí um novo sistema. E foi quando, ou não, às vezes ele largou de mão, falou assim, esse aqui tá bom, mas não vai ser melhor do que eu criei, né? E foi lá e criou um XRP, né? Aí quando o sistema falou, opa, esse sistema aqui tá legal, vai verificar transações em tempo real e com um gasto energético muito menor e com uma carga de transações alta aí, vai, meu amigo, é esse daqui. Então nós vamos ficar com esse daqui, tá? Deixa aquele de lá na mão dos desenvolvedores lá, mas vamos ficar com esse. Aí Jed McCaleb pega a malinha dele, inventa uma desculpa, que vocês vão ver isso na terceira série quando eu trouxer, terceira série da série Jed Nakamoto. E aí vocês vão ver que ele bota o rabinho entre as pernas, junta sua mala e a sua namorada e sai do XRP levando 9 bilhões de unidades de XRP para ser vendido, né? E consequentemente o sistema não pega no pé dele de forma nenhuma, nem no processo, e o cara abriu N empresas no mundo, ele tem N empresas no mundo, sabe, um Elon Musk da vida? Meu amigo, tô falando, Jed McCaleb hoje é um Elon Musk, só que ele aparentemente não demonstra ter tanto dinheiro igual Elon Musk, mas Jed McCaleb, ele é empreendedor tanto quanto Elon Musk, tá? Só para vocês terem uma ideia. O cara vive livre, leve e solto. Você não acha isso estranho, não? Criou um outro blockchain baseado nos códigos desse e deixou o XRP ali nas mãos de um cara que criou a Eloan e outro projeto lá e vendeu esse projeto, ou seja, ele tinha uma experiência aí com um projeto de finanças. Trouxeram um cara da NSA para trabalhar junto com o Jed McCaleb, que foi o David Schultz, e depois colocaram um cara do sistema, que é o Brad Garlinghouse lá do Yahoo Finance, fora os Capital Venture, todos do sistema investindo lá no início no XRP. Meu amigo, quem não assistiu tem que assistir, tá lá no Odyssey, tá?
Então vamos aqui continuar só para a gente finalizar essa questão do Bitcoin. No entanto, ele também deixou claro que não estava disposto a gastar tempo convencendo outros aí sobre a viabilidade do Bitcoin. Assim, a resposta pode ser vista como uma demonstração de confiança que ele tinha no Bitcoin. Desde então, muitos desenvolvedores têm trabalhado aí para abordar as questões de escalabilidade do Bitcoin. Soluções como a Light Network foram implementadas para permitir transações instantâneas fora da blockchain. Aqui, ó, fora, tá? É como se fosse uma parachain, uma sidechain, tá? Melhorando a eficiência do sistema e aliviando a carga da rede. Além disso, avanços contínuos de tecnologia e infraestrutura têm ajudado a aumentar a capacidade do Bitcoin e atender uma crescente base de usuários e transações. Mas só que o Taproot não está fazendo isso, né? Até hoje tem não sei quantas mil transações atrasadas lá no blockchain por causa do Taproot, né? A resposta de Satoshi Nakamoto reflete a confiança de que ele tinha no potencial do Bitcoin, sua visão e no trabalho colaborativo contínuo de desenvolvedores e entusiastas, né, que ajudaram aí a tornar o Bitcoin uma das maiores inovações tecnológicas do século XXI. Embora questões de escalabilidade permaneçam relevantes, as discussões em torno delas levaram os avanços na busca de tornar o Bitcoin uma opção viável para uso global em um futuro próximo. Só que eu acho que não, tá? Enquanto os debates sobre a escalabilidade do Bitcoin continuam, a revolução que Nakamoto iniciou está longe de terminar. A criptomoeda continua a desafiar o status quo financeiro e inspirar inovações que moldaram o futuro da tecnologia e da economia. Eu só acho que o Bitcoin ele poderia estar desafiando o status quo aí se o status quo não tivesse entrando nele, tá? Mas como o status quo está entrando nele, eu acho que o status quo faz parte dele, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse artigo. Não foi eu que escrevi, né? Foi aqui... Quem nem fala... Aqui, ó, Gustavo Bertolucci, né? Mas, de certa forma, é muito interessante a gente relembrar tudo isso e fazer mais uma vez a nossa ilação aí com relação a Jed Nakamoto, tá? Quem não sabe a história de Jed McCaleb infelizmente não vai entender do que eu tô falando. Galera, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.